Quando a gente corta aí os padrões de comportamento, né, o ambiente vai cobrar, né, para que esse padrão retorne, né, para que esse padrão reapareça. Então, os pais normalmente repetem com os filhos certas atitudes que seus pais tinham quando eles eram crianças. Quando a gente vira adulto e a gente constitui uma família, a gente tende a falar que jamais vai agir com os nossos filhos assim como os nossos pais agiram conosco. Porém, a gente tende a repetir as mesmas atitudes com os nossos filhos. Os pais não querem agir assim, mas quando se percebem, estão repetindo até as frases, trejeitos que os pais usavam. Esse ciclo se repete sempre, mantendo aí o sofrimento de todos os envolvidos. Pais, crianças, avós, né? Vamos refletir aí por que isso acontece, né? E o que os pais poderiam fazer para se libertarem desse conflito em que vivem. Bom, isso ocorre devido ao modelo familiar que foi herdado, que é condicionado pelo sistema de crenças familiares ou até mesmo pelos sistemas de crenças, né, da cultura que essa criança, esse indivíduo está inserido. Então, nós recebemos desde bebê influências sob a forma de estímulos, né, da nossa família, né, na qual a gente conviveu com o nosso pai, nossa mãe, irmãos, primos, tios, e aí vai. E depois das nossas relações com a sociedade e cultura na qual a gente está inserido. Bom, em uma abordagem psicológica, esses estímulos que a gente recebe, eles podem ser vistos como positivos, negativos ou neutros. Então, um estímulo positivo é quando ocorre um incentivo à prática de uma ou mais habilidades. Então, um pai ou uma mãe ou um cuidador, ao perceber que essa criança ou seu filho tem uma dificuldade qualquer, ele pode falar que percebe que essa criança está aflita e confusa e que todas as pessoas, né, apresentam em algum momento da vida determinados conflitos, né, mas que a gente é capaz de superar isso, né, e que ele também vai ser capaz de superar, que ele vai conseguir, né. E pode também dar sugestões do tipo que você acha de seguir caminhos diferentes ou tomar decisões diferentes, né, dentre outras orientações positivas, mas sempre ajudando essa criança a ter autonomia, capacidade de resolução de conflito e tomada de decisão, né? E mostrando para ela de que ela é uma pessoa hábil, capaz, que ela tem habilidades para poder sair de situações conflituosas. Ao agir dessa forma, os adultos que são os nossos pais, que são os adultos mais significativos para essas crianças, né, para nós, né, vão estimular essa criança a desenvolver habilidades emocionais fundamentais para uma vida saudável, tais como a autoestima, a autoaceitação, a autovalorização, autorrespeito, poder de realizações, né? Bom, um estímulo negativo, ele é negativo, né, quando não incentiva a prática de uma ou mais habilidades dessa criança. Então, o pai ou a mãe, ao perceber o filho em dificuldade, normalmente ele vai vir com frases do tipo: você é um burro, já falei mais de 10 vezes o jeito que você deveria fazer, você nunca faz certo, nada dá certo, né, você nunca aprende, você é um débil mental, você nunca vai ser alguém na vida, né, desse jeito, tudo que você faz não está certo, tudo que você faz dá errado, tudo que você faz é mal feito, né, não tenho paciência com você. Então, o pai ou a mãe, ou outro membro da família, ao estimular negativamente essa criança, eles vão favorecer a fixação dessas dificuldades, impedindo que o desenvolvimento emocional, né, e até o desenvolvimento adequado das funções executivas dessa criança, impedindo de que ela desenvolva aí habilidades e recursos emocionais, né, para a vida adulta. Bom, a pergunta é:
Era assim que seus pais agiam com você desde criança, gerando traumas de todos os tipos, maiores ou menores? O que a gente pode ver é que hoje, né, podemos fazer o mesmo com os nossos filhos, porque a nossa criança interior está profundamente ferida, né, se os nossos pais agiam dessa forma negativa com a gente. Então, psicologicamente, se a gente age assim ainda, né, de forma negativa com os filhos, psicologicamente trata-se de um processo de vingança inconsciente, que a gente faz como se a gente quisesse se vingar dos nossos pais, mas a gente acaba repetindo aquilo que a gente detestava neles, fazendo com os nossos filhos. E aí os nossos filhos sofrem sem ter nada a ver com as nossas dificuldades. Por que os nossos familiares muitas vezes agem dessa maneira? Porque eles receberam esse tipo de educação dos seus pais. Existe uma tendência, né, no sistema de crenças, né, e nesse sistema de crenças existe uma tendência à repetição dos modelos familiares, de que esses modelos se perpetuem. Por exemplo, quando a gente está na fase da segunda infância, adolescência, a gente repetia para nós mesmos e para as outras pessoas que quando a gente tivesse um filho, a gente nunca faria com esse filho o que os nossos pais fazem com a gente. A gente estava tentando se livrar desse padrão familiar. Porém, o que acaba realmente acontecendo é uma fixação desse padrão familiar. E esse padrão se torna automático no nosso modo de ser e por isso que a gente repete, né, o mesmo padrão com os nossos filhos. Bom, em uma família, na família ou em família, o conjunto de crenças forma o modelo dos padrões de conduta dessas pessoas e essas crenças formam a visão, né, do mundo ou uma visão de mundo muito particular daquela família. Então, o sistema de crenças ele pode ser, portanto, individual e familiar. As crenças familiares são transmitidas dos pais aos filhos, pois ninguém nasce racista, machista, homofóbico, misógino, preconceituoso, violento. Tudo isso é transmitido, esses comportamentos são transmitidos de geração para geração, até que um dia alguém resolva ressignificar, né, essas crenças, né, ou até sublimá-las, né, mas na verdade a palavra certa é ressignificar essas crenças, né. O nosso sistema de crenças ele geram sentimentos. Tudo aquilo que a gente pensa sobre as pessoas, sobre o mundo, imediatamente vai criar em nós sentimentos. E esses sentimentos geram emoção. Vale lembrar, né, que eu estou falando de sentimento gerar emoção, mas normalmente emoções é que geram sentimentos, mas sentimentos também geram emoções. Bom, as emoções nada mais são do que expressões viscerais daquilo que a gente sente. Em outras palavras, né, sentimentos que são expressos pelo corpo. Quando falamos de ódio, estamos falando de sentimento. Quando falamos de emoção de ódio, estamos sentindo a sensação de ódio, porque uma pessoa não sente ódio como uma forma abstrata, como uma abstração. A emoção de ódio gera no corpo físico sensações, né? Órgãos como o coração e o estômago, eles entram em um intenso desequilíbrio. Tem um aumento do batimento cardíaco, né? Existe uma sudorese muito grande, existe um desequilíbrio no movimento peristáltico, né, do intestino. Tá? Então, todo o corpo físico, né, os órgãos apresentam aí um desequilíbrio. A gente pode dizer que todo o nosso ser sente ódio, produzindo alterações biológicas, psíquicas e físicas. Da mesma forma, o sentimento de amor vai se manifestar pela emoção e sensação amorosa, ela promove calma, pacifica, acalma, né, gerando grandes benefícios biológicos, psíquicos e físicos também. Então, cada situação que a gente traz como crença vai gerar uma determinada emoção e um determinado sentimento.
Uma criança que é estimulada negativamente pelo pai ou pela mãe, que diz para ela que ela é burra, que nunca vai ser nada na vida, que isso vai gerar uma baixa autoestima, uma insegurança muito grande, uma falta de confiança, ou seja, sentimentos extremamente negativos que vão perturbar a vida dessa criança e que ela vai levar para a vida adulta. Então ela vai se tornar um adulto com a autoestima muito baixa, né, e não acreditando nela mesma, não acreditando nas suas próprias potencialidades. Bom, os sentimentos e emoções, eles geram comportamentos. E a forma como nós nos conduzimos diante de determinadas situações. Nós nos comportamos através de atitudes e ações que a gente realiza no mundo objetivo. A pessoa que é desestimulada, ela vai criar um sistema de crenças de identidade do tipo: eu sou burra mesmo, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada certo, nada dá certo para mim. Então ela passa a ter uma autoestima rebaixada, muito rebaixada, uma falta de autoconfiança muito grande, e vai se tornar uma pessoa extremamente insegura, levando a ter atitudes negativas e passando a ver o mundo como um lugar hostil. Comportamentos e atitudes produzem resultados, e esses resultados são produzidos por essas situações. Cada resultado negativo vai reforçar a crença de incapacidade. Cada vez que alguma coisa der errado, ela vai dizer para ela mesma: tá vendo? Comigo é assim mesmo, nada que eu faço vai dar certo, tudo que eu faço é ruim, eu não presto mesmo. Cada resultado negativo vai reforçar as crenças e padrões que ela aprendeu na família, formando um círculo limitante, formando um círculo onde ela não vai nunca perceber de que ela é uma pessoa capaz de sair de situações conflituosas, de resolver os conflitos, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pode ser amada, ou que pode se permitir ser amada. Se a gente conseguir transformar determinados preconceitos e crenças que a gente traz, para não se perpetuar nas famílias que a gente vai constituir, a gente é convidado a mudar esse modelo familiar que a gente herdou. Então, se eu quero construir uma família saudável, o primeiro passo, e se eu tenho essa criança ferida, o primeiro passo é quebrar esse modelo familiar que está me fazendo mal. Para produzir sentimentos, comportamentos e resultados positivos, a gente necessita transformar, mudar as nossas crenças limitadoras. E isso pode acontecer pela ressignificação dessas crenças e pela prática diária das nossas habilidades emocionais. Cada crença trabalhada e ressignificada vai nos libertar, gerando resultados positivos que vão ampliar aí a nossa capacidade de criar modelos de crenças mais saudáveis. É fundamental também a cura dessa criança interior ferida por meio do autoacolhimento. Com a criação desse novo modelo de crenças, a gente tende a melhorar cada vez mais. Esses benefícios eles vão se ampliando, e a gente vai estar sempre desenvolvendo novos valores, padrões de maior equilíbrio, ao invés de ficar repetindo modelos desequilibrados que a gente herdou dos nossos pais, ou que a gente herdou de uma cultura na qual a gente está inserida e que só nos fazem mal. Se não mudarmos esse modelo de padrões, de crenças familiares que se originou na nossa família, e que nos adoece, a gente vai mantê-lo conosco indefinidamente. E isso é claro, até que alguém um dia resolva modificá-lo. O padrão dos nossos avós, que passaram para os nossos pais, já é uma repetição do que eles receberam dos nossos bisavós e que agora a gente está vivenciando. Portanto, para a gente não passar para a próxima geração, é fundamental que a gente comece a transformar esses padrões, a ressignificar esses padrões. Então, existem pais também que criam um antimodelo, ou seja, eles vão para o extremo da permissividade, reagindo contra
todo o modelo herdado. Isso também é prejudicial, porque esse antimodelo vai gerar distorções, né? Esse antimodelo que é totalmente permissivo, vai gerar distorções na educação dos filhos, vão criar crianças sem tolerância à frustração, interpretando que o mundo sempre vai estar à disposição deles, crianças que não sabem esperar e que querem que tudo aconteça na hora e local que eles definem como melhor para eles, e viram adultos intolerantes às regras sociais. Bom, mas uma pergunta é, como transformar, né, a repetição dos modelos familiares?